Olá! Estamos no 5º episódio do LogatoCast. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que vai trazer um tema pra gente que muita gente tem medo. Não ia falar preconceito, mas não, tem medo de falar mesmo. Ela é maravilhosa. Minha convidada especial é a Silvana Sky, terapeuta de sexualidade feminina. Gente, esse podcast promete. Então eu vou dar o palco para ela se apresentar e falar um pouquinho pra gente sobre sexo. Eu sei que é difícil para você ouvir sobre isso, mas vai ter coisas aqui que você nem imagina. Eu tô apaixonada pelo conteúdo dela. Vocês precisam seguir ela, conhecer tudo que ela tem para falar pra gente sobre sexo. Eu quero saber tudo, como que ela entrou nesse mundo, nesse universo. Então, estou muito feliz de receber aqui. Seja bem-vinda, Silvana. Muito obrigada, Luana. Quero agradecer esse convite especial, estar aqui contigo, podendo compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com tantas mulheres que te assistem, te acompanham, e principalmente mulheres que muitas vezes são empreendedoras, né, que são mães, donas de casa e que, né, tem que ser esposa, amante, ter aquela disposição e que muitas vezes acabam esquecendo de si mesmas, né? Então, hoje, além de a gente falar de sexo, né? Na verdade, não é sobre sexo, é sobre sexualidade feminina, sobre libido, que não tem nada a ver com a cama, e sim com o prazer da vida, né? Da vida como um todo. Então, eu me chamo Silvana, sou terapeuta de sexualidade feminina, sou sexóloga, entre tantas outras certificações, e o meu trabalho hoje é focado em trazer esse autoconhecimento às mulheres, né? Porque eu passei por longos processos relacionados à minha sexualidade feminina. Eu sempre tive muitos bloqueios desde a minha infância. Passei por muitas doenças ginecológicas, como endometriose, candidíase de repetição, infecções de bexiga, corrimento. Eu lembro que desde pequenininha mesmo, com 4, 5 aninhos, eu já vivia fazendo banho de assento, sempre tendo que ir a pediatra, mais tarde a ginecologista. Quando a minha primeira menstruação veio com 13 anos, eu já comecei tendo crises muito fortes de cólicas, que hoje muitas mulheres enfrentam em silêncio. Ah, é normal, quando não é. E falar disso é um tema que transformou a minha vida, né? Porque eu acho que quando a gente quer descobrir a nossa missão de vida, a gente primeiro precisa descobrir qual é a nossa dor, trazer essa cura para nós mesmas, para depois a gente poder ser farol na vida de outras mulheres, levando esse conhecimento que transformou a nossa própria vida, né? E eu passei por muito tempo indo de ginecologista em ginecologista, fiz cirurgia, tive um diagnóstico de que não poderia engravidar. Então, foi um processo muito doloroso para mim, né? Por muitos anos eu fui casada, não tinha libido, não tinha lubrificação, não tinha orgasmo, tinha dores na relação sexual. Então, foi essa busca de me curar que hoje fez com que eu pudesse levar esse conhecimento para tantas mulheres, que foi algo que transformou a minha vida. Eu me apaixonei pela terapia e fiz uma transição de carreira, porque oficialmente eu sou formada em administração de empresa. Por 15 anos eu trabalhei num posto Ipiranga, no setor de RH. Então, hoje eu faço uma coisa completamente diferente, né? Que foi realmente o que despertou a minha alma e que eu trouxe como missão de vida levar esse conhecimento para tantas mulheres. Que maravilhoso. E olha, já tivemos aqui nos episódios anteriores, falamos sobre transição de carreira, tivemos uma consultora de RH, falamos também no episódio anterior, no episódio 4, também de terapias, né, para adolescentes. Então, assim, os temas que a gente tem trazido aqui têm sido incríveis e tenho certeza que você vai trazer tema ainda certeza. mais pontual, né? Exato. Porque as pessoas confundem muito, como você falou, né?
essa parte do libido, do sexo, só com o prazer do sexo em si. E tem muita coisa envolvida. Tem emoções envolvidas? Totalmente, totalmente. Eu digo assim, que a gente vem de uma sociedade que trabalha muitos tabus, crenças limitantes, principalmente dentro das religiões, né? Então, a gente cresce até mesmo na educação, né? Que os nossos pais deram pra gente uma educação muito reprimida, porque as nossas mães também tiveram essa educação, né? Isso passa de geração em geração. Os homens sempre tiveram a sua sexualidade, sempre vivenciaram a sua sexualidade de uma forma livre, porém também muito desconectada, né? O homem, principalmente, ele vive a sexualidade para aliviar o seu prazer, né? Muitos homens têm o orgasmo diariamente, tá? Para aliviar o estresse do dia a dia, a tensão, e é da fisiologia do homem. O homem precisa ter o orgasmo, né? Para nós mulheres é completamente diferente. A gente não tem a mesma frequência que os homens, né? E a gente precisa de um estímulo além do visual, porque o homem olhou para a mulher, né? Já está pronto. Também um avião desse ele vai olhar, tá apaixonado. Exatamente. E nós mulheres dependemos de várias questões, né? Eu brinco que a gente é feita de fases como a lua. Inclusive, o nosso ciclo menstrual, ele tem conexão com as fases da lua também. Então, depende da idade da mulher, depende dos hormônios, depende do estresse, do emocional, de como é a vida daquela mulher, como é a correria dela do dia a dia. Porque esse movimento feminista que aconteceu teve os seus prós e os seus contras, né? Por quê? Antigamente, nós mulheres ficávamos só em casa, cuidando da casa, dos filhos e do marido. Hoje em dia, a gente precisa ser mãe, dona de casa, empreendedora, esposa. Então, a gente acumula muitos papéis e no final do dia a gente quer a cama para quê? Para dormir, porque a gente está exausta, cansada, sobrecarregada e a gente liga o botãozinho do piloto automático, né? A gente todo dia acaba fazendo a mesma coisa, já acorda às vezes atrasada, desliga lá o despertador, corre se arrumar de qualquer jeito. Muitas mulheres hoje em dia nenhuma make usam mais, né? A gente sabe o quanto é importante hoje, especialmente me arrumei para vir aqui e falei o quanto faz uma diferença colocar uma maquiagem, arrumar o cabelo, né? Colocar um acessório, uma roupa bonita para a nossa autoestima, para o nosso empoderamento. Para se olhar no espelho. Exatamente, né? Para se olhar no espelho e falar, gente, como eu estou bonita, né? E isso é essencial e tem feito falta na rotina das mulheres no dia a dia, né? Então, justamente por conta dessa questão entre homens e mulheres, a diferença muito grande em relação à sexualidade, em relação a como cada um lida com a sexualidade, né? Hoje também a pornografia, principalmente com os homens, tem feito com que eles tragam uma visão pronta de como a mulher deve ser na cama e que não condiz com a nossa realidade, né? Justamente por conta dessa sobrecarga física, mental, emocional e espiritual. E foi a partir daí que eu criei a minha metodologia, né? Que se chama o método PEV, que é o pompoarismo energético vibracional, que é o uso desses cristalzinhos aqui, né? Os cristais vaginais, que a gente usa para introduzir dentro do canal vaginal e trabalhar a sexualidade feminina. Aí muita gente vai me falar, gente, colocar uma pedra dentro da pepeca, como assim? Hoje, vamos trazer aqui uma coisa um pouco mais científica, né? Se a gente pegar hoje uma mulher que ela sofre com problemas de incontinência urinária, com dores na relação sexual, com vaginismo, né? Enfim, ela vai num médico, um ginecologista, a primeira coisa que ele fala, procura uma fisioterapia pélvica, vai fazer os exercícios de pompoarismo para fortalecer aquela musculatura. E quando você chega na fisioterapia pélvica, geralmente, além dos protocolos com laser, ela coloca o bulletzinho e te ensina a fazer os exercícios de aperta e solta do canal vaginal.
Qual é a diferença do meu trabalho para o trabalho de uma fisioterapia pélvica tradicional? A diferença é que ao invés de eu usar os conezinhos que são plástico, né? Eu uso os cristais. E para quem não conhece, os cristais, eles são condutores de energia. Eles tanto emanam, absorvem a energia de pessoas, objetos. E ele trabalha o além, o que não pode ser visto. Né? Então, além de eu fortalecer a musculatura pélvica dessa mulher, eu vou estar trabalhando as emoções dela, as crenças limitantes, os tabus, os medos, as inseguranças, coisas que ela muitas vezes carrega da mãe, da avó, da bisavó, né? Para quem acredita também em outras vidas, de repente até coisas que a gente traz, né? Dentro dessa linha da ancestralidade, da constelação familiar. E eu gosto de dizer que o nosso útero é como se ele fosse uma caixinha de memórias. Então, dentro dele, a gente armazena todas as memórias que a gente viveu ao longo de todos os relacionamentos que a gente teve, principalmente aqueles que teve a troca sexual. Porque você imagina, a gente traz uma vida ao mundo através do ato sexual. O útero é o nosso portal de criação. Se a gente tem capacidade de trazer uma vida ao mundo, imagine o poder que esse útero tem de criar projetos, sonhos, uma nova realidade dentro da tua vida. Então, ele já gera vida, exatamente, né? A mesma energia que você carrega para gerar essa vida, você pode gerar qualquer coisa que você quiser. Basta que você tenha consciência que você carrega dentro de si não só um órgão, e sim um portal da criação. Então, é olhar para ele como uma potência que todas nós mulheres temos e carregamos dentro de nós e que ninguém fala sobre isso, infelizmente. Por conta do tabu que tem, né? Exatamente. As pessoas ligam totalmente ao sexo e não pensam em tudo que você falou, né? Exato. E essa sua metodologia que foi feita por você, né? Desenhada por você, é feita como? Qual é, tipo, é uma mentoria individual, é em grupo? Como é que funciona essa metodologia? Como é que você faz com que as pessoas entendam da importância disso, né? Eu sei que no seu Instagram tem bastante conteúdo sobre isso, mas se a pessoa quiser te contratar, como é que funciona isso? É online? Como é que funciona? Conta pra gente. O método PEV, ele foi desenvolvido por mim através de uma terapia que já existe, né? Que é a terapia dos Yoni Eggs, tá? Que é o cristal vaginal. Ela é uma terapia milenar, que ela tem registros aí de mais de 5.000 anos, onde eram usados na antiga China pelas rainhas e concubinas do Palácio Real. E elas utilizavam esse cristal vaginal para fazer esse fortalecimento, para trabalhar a juventude e também para darem mais prazer para o rei. Então, desde aquela época, já se vem com essa ideia de as mulheres servirem os homens, né? Então, de dar prazer ao homem, muitas vezes sem se importar com o seu próprio prazer. Hoje eu tenho essa metodologia de duas formas. Eu atendo tanto no individual, como a mentoria em grupo, sempre online, né? O meu trabalho presencial geralmente é entre palestras, podcasts, mas a mentoria e atendimento individual é sempre online. Então, eu atendo mulheres do Brasil inteiro, fora do país, já tenho vários clientes fora do país também. E é um trabalho transformador, realmente, que mudou a minha vida, principalmente, porque foi um divisor de águas. Porque eu lembro... Foi 2018, quando eu comecei a trabalhar essa terapia em mim, que eu tinha todos esses bloqueios e, na época, o que mais me incomodava naquele momento era a questão da candidíase de repetição, que eu tinha por muitos anos. E eu lembro um dia que eu fui no ginecologista e ele falou: Silvana, você é caso perdido, não sei mais o que fazer contigo. Procura uma psicóloga. Na época eu já fazia terapia e não conseguia ter esses resultados. E um dia apareceu uma propaganda no Facebook, ainda na época, né, sobre o Yoni Egg. E eu olhei muito desconfiada, falei, será? Mas já tinha tentado tanta coisa e nada conseguia resolver. Foi que eu falei, vou testar, vamos ver o que vai acontecer. E foi uma transformação, porque eu digo que a saúde ginecológica e a parte da sexualidade veio de bônus. Porque na época
o meu primeiro grande passo foi fazer uma transição de carreira, porque eu comecei a me apaixonar tanto e ver tantos resultados em tão pouco tempo que eu comecei a estudar, fazer formações para entender o que era aquilo, né? Dentro da terapia, eu busquei também a psicanálise, né? A terapia analítica, a formação em sexologia, para que eu pudesse ter mais parâmetro, né? E conseguir lidar com várias situações, cada mulher na sua individualidade, né? Dentro da mentoria em grupo também, eu tenho um processo onde eu consigo analisar a mulher dentro da sua individualidade. É óbvio que quando é a mentoria individual, né? É um tratamento terapêutico onde eu não sou a terapeuta, eu apenas guio a mulher a aprender a ser a terapeuta de si mesma, né? Sem precisar, às vezes, aí tratamentos eternos, né? Muitas vezes sem resultados. E o individual é totalmente personalizado. Totalmente personalizado, onde a mulher ela recebe 6 cristais vaginais, são pedras diferentes, então não existe só um tipo de cristal. Cada pedra trabalha uma situação específica no corpo da mulher. Dá um exemplo pra gente. Então, por exemplo, vou pegar uma mulher que é muito tímida, que tem dificuldade em falar em público, que tem problemas de comunicação no relacionamento, que tem muita amidalite, faringite, que tem tosse alérgica. Essa mulher, provavelmente, ela tem um bloqueio no chakra laríngeo, que é o chakra da fala, da comunicação, nossa garganta, né? Vamos falar assim para quem não entende de chakras. Os chakras são centros energéticos que a gente possui no nosso corpo e que comandam os nossos órgãos, as nossas emoções. E essa mulher que tem todos esses sintomas físicos e emocionais, ela tem esse bloqueio. Quando a gente usa uma pedra específica, que seria, por exemplo, o quartzo azul, e ela coloca esse cristal dentro do canal vaginal, além de ela já estar fazendo o fortalecimento da musculatura pélvica dela, né, e trabalhando ali a parte do pompoarismo, a libido, a pedra entra em contato com com a parede do canal vaginal e com o colo do útero. Isso é uma coisa bem importante também, porque algumas mulheres... Engraçado, porque muitas mulheres me perguntam dos medos, né? Mas essa pedra pode subir? Pode se perder no caminho? Pode se perder lá dentro, gente. O nosso canal vaginal ele é fechado, né? Só durante a menstruação que o colo do útero se abre um pouquinho para que o sangue saia, mas pelo furinho ali não consegue a pedra passar, né? E quando a gente vai ter o parto normal, né? Só nesses casos. Então, não tem perigo de perder a pedra lá dentro, enfim. E a gente tem a lei da gravidade que também ajuda a pedra a descer, né? Mas quando a mulher coloca esse cristal dentro do canal vaginal, a gente, dentro do canal, tem pontos de reflexologia. Quando a gente faz acupuntura, que a gente coloca agulha em pontos específicos, ou na orelha, ou no próprio pé, né? O canal vaginal também tem seus pontos de reflexologia. Então, quando a gente coloca a pedra lá dentro, ela vai diretamente aonde precisa ser trabalhado. Então, é aquele cristal azul, tem a energia de trabalhar a nossa fala, a nossa comunicação. Quando a gente dá intenção para o cristal, para que ele faça isso, principalmente quando a gente tem consciência desse bloqueio, ele age diretamente na causa. Muito bom, muito bom. Então, a sua mentorada que você atende no individual, ela tem um plano de ação para melhorar a saúde, tanto a saúde sexual, ginecológica, fisiológica, exatamente, além das emoções, né? Porque tudo. ela vai tratar no geral. Eu digo que é o protocolo FEME, né? O FEME significa F de físico, E de emocional, M de mental e E de espiritual. Então, é uma terapia realmente que trabalha a mulher como um todo. Integrativa, exatamente. Integrativa, holística, como gostam de chamar. E a mulher, quando ela vem até mim, geralmente ela preenche um questionário, né? A partir daquele questionário, ele é analisado, eu monto esse protocolo para a mulher e entrego para ela. A gente tem algumas sessões estratégicas onde a gente conversa. Além disso, elas recebem acesso a uma plataforma com um curso com as aulas básicas de como coloca o cristal, como tira, como limpa, onde armazena, como funciona, o que essa mulher pode sentir, né? Quais sintomas, porque qualquer terapia que a gente trabalhe dentro desse universo energético, holístico,
a gente pode passar por processos de catarse, que a gente chama, que são processos emocionais na maioria das vezes, né? A mulher pode ficar um pouquinho mais deprimida, sentir, além do emocional físico, sentir cólicas, ter uma diarreia, ter um mal-estar. As mulheres que são mais sensíveis, geralmente elas têm esses sintomas. Mas tem muitas mulheres que fazem e dizem, eu não senti absolutamente nada. E também depende muito de cada pedra que está sendo utilizada. Por exemplo, essa aqui é a obsidiana negra, ela não é um cristal. Ela é a única pedra que a gente utiliza que não é um cristal. Ela se forma da lava do vulcão, da lava vulcânica, né? O magma. E ela é uma pedra que muitas mulheres começam a partir dela, né? Eu gosto de fazer uma análise bem profunda antes de indicar, porque se a mulher ela é muito sensitiva, essa é uma das pedras que faz a gente sentir mais no emocional e no espiritual, porque ela primeiro bagunça, é aquele processo de qualquer terapia que a gente vai fazer. Para a gente chegar num estado de harmonia, né, de conquistar os nossos sonhos e objetivos, primeiro a gente precisa abrir espaço para que o novo chegue. Sim. Né? A gente precisa tirar debaixo do tapete toda aquela sujeira que a gente guarda há anos e que muitas vezes a gente não quer olhar, a gente deixa ali escondidinho, né? Então, primeiro, ela faz esse processo de limpeza, onde ela gera essas emoções. Por exemplo, eu comecei por ela. Então, deixa eu dar aqui o meu feedback em relação a ela. Eu fiz primeiro a transição de carreira, depois eu me separei após 17 anos casada. E aí, depois disso, que a minha vida... Então, assim, o grande caos foi essa transição de carreira, porque ao mesmo tempo que eu estava numa posição onde eu era uma gerente, eu tinha um salário ok, eu tinha uma posição onde as pessoas me respeitavam, mas era uma coisa que eu não gostava de fazer. E eu falava, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que é esse o caminho? Será que eu não estou ficando maluca? Né? E era uma coisa, assim, que estava muito forte dentro do meu coração e eu não conseguia entender direito. Só que ela traz um sentimento tão forte na gente que a gente vai assim mesmo, com medo mesmo, né? Então, o primeiro passo foi a transição de carreira. O segundo passo, que foi muito mais desafiador, foi encerrar aquele ciclo no meu casamento de 17 anos, né? E a partir daí a minha vida começou a se reestruturar novamente. E a parte da libido, da sexualidade veio de brinde, de bônus. E aí acabou os processos de candidíase, de repetição. Exato, nunca mais tive os processos de candidíase. Os sintomas de endometriose sumiram, que eu continuava... Sem cirurgia? Eu fiz cirurgia quando eu tinha 15 anos. Só que mesmo depois da cirurgia, eu continuei tendo todos os sintomas da endometriose. E aí, na época, né, os médicos... Hoje em dia, muitos médicos ainda dão o anticoncepcional contínuo para tratar a endometriose, mas ele não trata coisa nenhuma, ele só camufla os sintomas. E aí, eu já estava 10 anos casada e eu queria ter filhos. E aí, a partir daquele momento, eu parei com o anticoncepcional e aí eu fiquei ali os 10 anos com os sintomas camuflados. Só que quando eu parei o anticoncepcional, todos os sintomas voltaram muito mais forte. A partir daquele momento, o médico disse que eu não poderia ter filho, que eu ia ter que fazer um tratamento hormonal, que ia ser bem difícil. E foi aí que entrou os cristais vaginais no meio do caminho. E eu digo, como um passe de mágica, tudo se resolveu. Hoje eu tenho 2 filhos, inclusive muitas pacientes minhas, mulheres que já fizeram tratamento para engravidar, que tanto ela como o marido já fizeram exames e que ainda assim não conseguem, né, ter a gestação tão sonhada, ou mulheres que perderam, né, várias gestações e que continuam nesse processo. Muitas vezes são processos energéticos que estão ali bloqueando aquele sonho que a gente tanto deseja. E quando a mulher vem de forma consciente para trabalhar aquilo com os cristais, muitas mulheres conseguem ter a gestação tão sonhada e é muito especial. Que lindo isso, né? E me diz uma coisa, você tem uma comunidade, né? Essa comunidade é a sua mentoria, de grupo? Isso, exatamente. Na verdade, hoje eu tenho 2 comunidades, né? A comunidade que é aberta, então qualquer mulher, mesmo que não seja aluna minha, ela consegue estar dentro daquele grupo do WhatsApp. E o meu canal do YouTube, que também é uma comunidade, não deixa de ser, né? Onde
diariamente quase eu tô postando vídeos, conteúdos, eu trabalho muito com as meditações e as reprogramações mentais, então tem muita coisa legal já no canal do YouTube. Então, elas estão sempre recebendo alguns conteúdos, né? E aí, quem vem para a mentoria em grupo tem o grupo fechado, né? E recentemente eu criei a Alcateia das Lobas. Na verdade, seria o primeiro passo para a mulher que quer entender um pouquinho mais, mas que ainda não está segura para usar o cristal vaginal. Então, primeiro ela entra na Alcateia das Lobas, ela se familiariza com todo o conteúdo, entende o que é, né? Quais são os bloqueios, do porquê usar uma pedra, como que funciona. Então, ela tem todo esse conhecimento inicial por um valor simbólico, menos que um jantar. Hoje, a Alcateia das Lobas está R$ 97,00, é um único pagamento, não é mensal nem nada. Então, ela entra para esse grupo para ela ir tendo esse conhecimento inicial e que já é, gente, transformador. E por que você escolheu esse nome, Alcateia das Lobas? Então, até trouxe o livro e acabei esquecendo de trazer ele aqui para a mesa, mas a Alcateia das Lobas surgiu de um livro que eu li anos atrás, chamado Mulheres que Correm com os Lobos, da psicanalista Clarissa Estés. E ela traz uma abordagem ao feminino, né? São contos, são vários contos dentro do livro. Aliás, é uma leitura bem difícil de se fazer, mas é um livro que deveria ser cabeceira de cama de todas as mulheres. E cada conto traz arquétipos, traz coisas do nosso cotidiano que a gente precisa trabalhar. E o primeiro conto, que se chama La Loba, desse livro, ele é um conto transformador, que basicamente, de uma forma bem resumida, a história é uma mulher, né, uma velha mulher que caminha pelos desertos coletando ossos de lobo, e ela leva esses ossos para uma caverna e lá ela faz um ritual e ela traz o lobo à vida. E aí a história é que durante a noite esse lobo sai correndo e se transforma numa mulher livre, selvagem, intuitiva. E do porquê esse arquétipo do lobo também. O lobo, ele não anda só, ele anda sempre em alcateia. Então, a alcateia das lobas, né? Então, ser uma... Eu gosto de brincar que eu sou a loba soberana que guia as outras lobas, as outras mulheres que querem despertar a loba que existe dentro de cada um de nós, né? Então, a loba pode ser o eu superior, o eu interior, a criança interior. Cada nome significa, bem no fim, a mesma coisa, que é olhar para a nossa essência. E a essência desse conto é que quantas partes de nós, ao longo da nossa vida, a gente perdeu, né, na correria do dia a dia, entre tantos papéis, que a gente precisa recolher para a gente renascer das cinzas, né, e viver de volta com prazer, com intuição, com criatividade. E aí que vem a energia do útero, né? Porque além de a gente olhar para o útero como esse portal da criação, o útero hoje, ele trabalha a nossa criatividade, né? Então, ele tem esse poder de trazer insights para a gente, né? De trazer aquela intuição que às vezes a gente escuta lá aquela vozinha e a gente não sabe de onde vem. Então, é um poder maravilhoso que toda mulher precisa acessar. Toda mulher precisa mesmo. E você falou de muitos bloqueios, né? Você falou de muitas coisas energéticas, emocionais, que a tua mentoria ajuda nesse processo. Sim. Vamos falar um pouquinho de libido. Então. A mulher que tá com essa questão do libido, a gente sabe que tem questões também hormonais, Sim. né? Então tem todo um contexto emocional, hormonal. Como que essa mulher chega para você com relação ao libido, sem libido, com libido no pé, e ela tá procurando sua ajuda? Como é que você faz para ajudar essa mulher? Eu acho que de 100% de mulheres que chegam até mim, pelo menos 90% é a queixa de falta de libido, né? E todas essas mulheres olham para a falta de libido como a falta de tesão, de não ter vontade de ter sexo, de estar lá com o marido, às vezes ama o marido, mas mesmo assim não tem vontade de ter relação. E às vezes já peguei vários casos de mulheres recém-casadas,
né? Muitas vezes inclusive assim, gente, a minha terapia não tem nada a ver com religião. Então, eu tenho cliente evangélica, católica, cristã, espírita, e as mulheres que vêm de uma religião com uma repressão um pouquinho maior, né? Algumas que têm a cultura de casar virgem. Então, essas são as mulheres que mais têm esses bloqueios e dificuldades na cama. Só que quando a gente fala de libido, se a gente pegar os grandes nomes da psicologia, Freud, Jung, Reich, todos olham para libido como uma energia criadora, né? Uma energia que trabalha o além do sexo, né? É você ter prazer não só na cama, mas na vida como um todo, no teu trabalho, no teu relacionamento amoroso, nas amizades, né? Ter prazer em ser mãe, que hoje em dia tá tão difícil com essa rotina corrida da gente. Às vezes a gente quer tanto ter um filho e aí quando tem, você entra naquele ciclo de cansaço extremo, de ter que dar conta de todo mundo, de cuidar todo mundo e esquecer da gente própria, né? Então, a libido entra dentro dessa questão de realmente ter prazer pela vida. Geralmente, a mulher que não tem prazer na cama, não tem prazer na vida e vice-versa, né? É um conjunto. Mas, claro que quando a gente olha apenas para o físico, a libido relacionada ao sexo, a gente tem muitas questões que podem e devem ser vistas, né? Então, por exemplo, as questões hormonais, principalmente a questão da testosterona, que é essencial para a mulher ter a libido, e a gente acha que testosterona é coisa de homem, né? E não, nós mulheres é essencial, né? Tá ali com o hormônio em equilíbrio. E as mulheres 40 a mais, geralmente são as mulheres que mais sofrem, principalmente as com o sedentarismo, né? Então, é essencial, né? A mulher que está entrando no climatério, na menopausa. Então, o nosso hormônio, ele bagunça. As mulheres no pós-parto. Então, a gente tem que olhar para a mulher, qual é a fase de vida que ela está passando naquele momento. Então, a mulher que chega até mim, Silvana, tô sem libido. Me conta mais sobre isso, né? Qual a sua idade? Qual a sua idade? Você tem filhos? Eu acabei de ter filhos. Então, quando a gente passa pelo puerpério, por exemplo, né? Muita gente fala que o puerpério na vida da mulher é os 40 próximos dias após o parto. Uhum. Mas o puerpério, ele dura pelo menos 1 ano. É 1 ano que os nossos hormônios ficam bagunçados e que o nosso emocional tá destruído. Porque você passa de ser aquela mulher que cuidava de si e só de si, né, para ser uma mãe, para ter um serzinho completamente dependente de você, de ter que acordar à noite várias vezes, de ter que trocar fraldas infinitas, de ter que amamentar. Aí você tem que lidar com a dor no seio, com aquela barriga flácida que antes você não tinha, né, com os pesos a mais que você ganhou na gestação. Com emocional, com escape de urina, porque tem muitas mulheres que desenvolvem incontinência urinária durante o parto, enfim. Tem a questão traumática do parto, porque todo parto ele é traumático, então, independente se é cesárea, se é parto normal, independente, tanto para a mulher como para aquela criança que está vindo ao mundo, é um momento traumático, né? Então, tem N situações, qual é o apoio que aquela mulher está tendo do parceiro, né? Se o cara é de fato parceiro, se ele ajuda, ou se ele trabalha fora, paga as contas e acha que a parte dele está feita, e muitos casais hoje em dia vivem dessa forma. Então a mulher fica sobrecarregada, triste, doente, tenta se comunicar com seu parceiro e aí muitas vezes ela é taxada como louca, maluca, como insegura, né, como tá exagerando. Então, são N situações que precisam ser vistas, né? Muito bom. Nossa, tô aprendendo muito. Olha, cada podcast aqui eu aprendo tanto com os convidados. Eu fico super feliz de poder apoiar as pessoas com todo esse conteúdo que a gente traz aqui no canal, sabe? Porque fantástico. As pessoas precisam
desse conhecimento, principalmente num assunto que durante muitos anos foi tabu, né? E ainda Exato. é tabu de muita gente, muito, né? Muito. Mas eu sei que tá vindo um livro aí, né? Eu tô, Tá. assim, super animada por esse livro. Eu quero saber tudo. Esse livro já tem até um tema, né? Um título desse livro, né? Conta pra gente um pouquinho sobre esse livro. A capa dele já está pronta, o título também. Ele se chama Útero, o Portal da Criação. Então, esse livro, na verdade, ele está sendo gestado aí pelo menos uns 2 anos. Mas agora, nos últimos 9 meses, ele está sendo gestado com mais força e intensidade. E em breve, se Deus quiser, ele estará aí nas bancas da Amazon por enquanto. E é um livro que eu digo que ele é um chamado para a alma feminina, né? Então, ele está em ressonância com a Alcateia das Lobas, né? Tudo que eu trabalho dentro da minha mentoria, eu trago muito profundamente dentro do livro, esse conhecimento de acessar o nosso útero realmente como um portal da criação, para que ele transforme a nossa vida. E eu trago um trabalho bem especial dentro dele, porque hoje muitas pessoas falam de lei da atração, de cocriação da realidade. Então, se a gente pegar aí os grandes nomes, né, eles falam desse conteúdo, mas dentro do livro eu associo ele com o poder do nosso útero, né? Justamente pelo fato de, se eu tenho o poder de trazer uma vida ao mundo, imagine o que eu posso criar na minha vida a partir do meu útero. Então, aprender a acessar a energia do útero, a limpar principalmente, né? O primeiro passo é limpar, ressignificar e depois cocriar. Então, é um trabalho realmente de trazer consciência, né, e libertação. Um trabalho de empoderamento feminino. Ele tá ficando muito lindo. Ai, já estou ansiosa. Especial. Já tem data? Ainda não, mas acredito que no primeiro trimestre de 2026 ele já estará prontinho e disponível para todos. Em breve eu vou deixar uma lista de espera lá no meu Instagram. Quero ser o número 1 dessa lista de espera. Sim, vai ter uma pré-venda especial também. E, gente, realmente é transformador. Eu já estou animada para esse livro, já quero ser a primeira da lista de espera, porque realmente o útero é esse portal da criação, né? E você poder trazer todo o teu conteúdo, todo o teu conhecimento para dentro desse livro, a gente poder consumir, ler, especial. Vai ser com certeza um livro de cabeceira. E eu queria também trazer uma observação aqui que muitas mulheres me perguntam: Sil, eu não tenho mais útero. Por algum mioma, alguma questão, um câncer, eu precisei tirar meu útero. E aí, eu posso fazer tua terapia, posso usar o cristal vaginal, dar algum resultado igual? E eu digo que sim, porque apesar de a mulher não ter mais o útero físico, ela ainda continua com o útero energético. E todas as memórias, todos os traumas, todos os bloqueios ainda continuam ali. Em volta daquele órgão. Exatamente. Que não tá mais ali, mas a energia Exatamente. tá ali, né? E essa mulher, mais do que qualquer outra, é a que precisa fazer a terapia. Muito bom. Que interessante, hein? Essa pergunta você fez e eu fiquei chocada. Muito. Porque é uma pergunta que muitas mulheres fazem para mim, né? Tem muitas mulheres que passam por isso. Exatamente. Né? Dentro também do meu trabalho, hoje eu trabalho com o ritual de bênção do útero, o divórcio energético, que são técnicas, ferramentas complementares também para trabalhar esses desbloqueios, né? Então, as mulheres hoje que vivem padrões de repetição, né? Mulheres que sempre se envolvem no mesmo tipo de relacionamento, às vezes narcisista, com violência, ou a pessoa indisponível emocionalmente, né? Que começa a relação, às vezes dá 30, 40 dias, a pessoa já some, né? E aí entra no próximo, acontece a mesma coisa, entra no próximo a mesma coisa. Então, é um processo de quebrar, né? Fazer o corte desses laços energéticos que fazem a mulher ficar repetindo esse mesmo padrão. Entendi. Realmente é muito necessário, né? As mulheres realmente precisam estar com você, precisam da sua mentoria. Para tudo, né? Seja para melhorar o relacionamento, a vida profissional, pessoal, fisiológica, ginecológica, tudo. Silvana é extremamente necessária para a mulherada. É isso. Sil, a gente está chegando no final, mas eu amei estar aqui com você. Eu tô aqui aprendendo pra caramba com você, feliz
de estar recebendo todo esse conteúdo. Eu tô animada para esse livro sair logo. Também. E eu quero que você deixe aí o seu Instagram, o seu @, que você possa compartilhar onde as pessoas podem te encontrar, como é que faz para entrar na sua mentoria. Conta pra gente poder finalizar. Sim, então o meu Instagram é @silvana.ski e o meu canal do YouTube, que agora aos pouquinhos está crescendo também, e que o meu conteúdo agora vai ser mais direcionado também ao YouTube, né, para a gente trazer conteúdos com um conhecimento um pouco mais profundo. Alcateia das Lobas, tá? Você pode achar por Alcateia das Lobas ou pesquisar como Silvana SKI também. E é isso, eu deixo o convite para todas as mulheres que querem entender um pouquinho mais, né? Você pode ir lá dar uma olhadinha nos meus destaques no Instagram, que já tem muito conhecimento lá, nos vídeos do Instagram, do YouTube. E quem quiser começar a se aprofundar um pouquinho mais, pode começar pela Alcateia das Lobas, que tem esse valor simbólico de R$97. E, gente, vale muito mais do que isso, porque tem tanto conteúdo transformador lá dentro que muitas mulheres já têm a transformação que elas precisam só de estar ali só de estar ali, conteúdo. Exatamente. E aí quem precisa se aprofundar, que é uma coisa mais profunda, onde a gente precisa cavocar um pouquinho mais, né? Até a mentoria individual e a mentoria em grupo. Perfeito. E deixo o convite para todos. Que maravilha. Quero te agradecer. Gratidão. Por você ter aceito o convite, de estar aqui comigo, né? Compartilhar esse conhecimento maravilhoso aqui com a gente, com os nossos inscritos. E eu convido você para ser o próximo entrevistado aqui no LogatoCast. Esse podcast, ele divulga marcas, negócios, pessoas, propósitos. Muitas pessoas passam por aqui porque transformaram sua dor em propósito e precisam que isso chegue a mais pessoas. Então aqui é o lugar certo para você compartilhar o seu conteúdo, divulgar a sua marca, o seu negócio. Então, se você quiser ser o próximo entrevistado, deixa aqui no comentário que eu espero por você. Um ótimo dia para você e até o próximo episódio. Tchau, tchau!